Bom, na nossa aula passada a gente viu aí início de toxicocinética, né? Então a gente viu aí os conceitos relacionados à nossa fase de exposição, as características relacionadas aí ao tempo de exposição, frequência, suscetibilidade individual, características físico-químicas do agente toxicante, e vimos o início de como que acontecem os processos de intoxicação. Lembrando aí, né, que as intoxicações, elas, para elas poderem acontecer, é necessário ter o contato, que a gente viu lá na fase de exposição, e a partir do contato, uma parte desse agente toxicante está presente no ambiente, no alimento, no, no medicamento ou em qualquer outro local que tem contato com o organismo, ele vai manifestar os seus efeitos que a gente observa na fase clínica, né? Então a gente pode inclusive classificar os efeitos tóxicos aí, né, como local, é um momento que ele tem contato com a pele, tá? Então a gente diz que ele tem efeito local, tá? Ele pode ser sistêmico quando ele precisar alcançar a corrente sanguínea, então ele precisa ser absorvido. Existem algumas exceções, né, para a questão relacionada aos efeitos sistêmicos, para que não haja absorção, caso aí de animais peçonhentos, em que a gente tem a inoculação aí do veneno desses animais direto na corrente sanguínea, picada de uma cobra, de um escorpião, de uma aranha, tá? E esse efeito ele pode causar um dano permanente ou ele pode, né, ter um dano temporário, tá? Que a gente chama de efeito tóxico reversível ou irreversível. E na aula passada a gente começou a ver os princípios relacionados aí à questão da fase cinética, começou a ver a questão relacionada à absorção. Então, quando a gente fala de toxicocinética, a gente está falando desse movimento que o agente toxicante ele faz desde o contato com o corpo até chegar aos tecidos-alvo, né? Então, são os tecidos que a gente tem aí suscetibilidade, tá? Então, uma vez que a gente está exposto ao agente toxicante, a gente pode sofrer absorção. Quem lembra aí para me dizer quais são as três principais vias de entrada do agente toxicante aí? Quem se lembra? Quais são as três principais vias de entrada aí dos agentes toxicantes no corpo? Eu vou ser básica, é boca, pele e olfato, nariz. Não seja tão básica, porque não está tão correta, Verinha. Né? Tá correto, eu só esqueci os nomes que o senhor disse, é por isso. Tópica, né? Pele. Via respiratória, por inalação. Lembrando aí que a via respiratória, a gente tem as superiores, que é a nasofaringe, né? E a inferior, que são os pulmões através dos brônquios e alvéolos, né? E o trato gastrointestinal, que a gente tem aí, né? Pode ser pela boca, pode ser pelo intestino, entendeu? Então, tem vários locais de entrada. Mas, basicamente, né? É isso que Vera resumiu, tá? Então, a tópica, entrada pela pele, pela derme, tá? Entrada por via respiratória, no caso aí a gente precisa aí ter contato pela via aérea superior ou inferior, então pode absorver nos dois pontos, e pelo trato gastrointestinal. Então, uma vez que a gente tem contato com a via de entrada, esse agente toxicante ele vai sofrer absorção, a gente vai ver hoje os fatores que estão relacionados às questões do que pode ou não favorecer o processo de absorção e como é que esse agente toxicante ele tá? Como esse agente toxicante ele entra no organismo, então os tipos de transporte, então a gente vai ver aí uma revisãozinha rápida de fisiologia, transportes passivos e ativos. E uma vez que ele chega à corrente sanguínea, ele vai ser transportado para os diversos tecidos, né? Por isso que a gente diz que ele pode ter efeito sistêmico, tá? Então, se ele chegar a um tecido suscetível, ele vai se depositar ou gerar o seu efeito. Se ele chegar a um tecido de transformação, ele vai sofrer biotransformação para que ele possa ser eliminado, tá? E quando ele chega nos tecidos de eliminação, ele vai ser, né, retirado do organismo, tá? Então, a gente tem esse caminho, por isso que a toxicocinética, ela é baseada aí no movimento que o agente toxicante ele faz pelo organismo, beleza? Então, esse é o caminho que o agente toxicante ele faz. Então, principais vias, né? Como a gente falou, respiratória, tá? O que é importante aí pela via respiratória? Quando a gente tem contato com agente toxicante pela via respiratória, ele precisa, né, ou estar na forma de gás, ou estar na forma de vapor, ou ele precisa estar suspenso na forma de pequenas partículas, tá? Então é muito importante que grandes partículas, elas têm dificuldade em ser absorvidas aí pela via respiratória, mas vapores e gases, né, ele
entra com mais facilidade, tanto que a via respiratória aí, ela é uma das mais importantes fontes que a gente tem aí para sofrer a contaminação pelos agentes toxicantes. A cutânea, que é a pele, né? Então, uma das características que a gente tem relacionado aí com a via cutânea é que, em geral, os agentes toxicantes eles estão na forma de líquidos, tá? Para isso eles precisam ser muito lipossolúveis, uma vez que a pele é o nosso órgão de proteção, então, consequentemente aí a gente tem uma barreira bem seletiva, ele não permite a entrada de qualquer coisa, mas em geral substâncias que são muito lipossolúveis, elas têm uma entrada mais fácil, né? E a via digestória aí a gente tem, né, através das partículas que são deglutidas com muco, outras formas que podem estar na forma de gás, podem estar na forma de líquidos, tá? Então a via digestiva aí ela pode favorecer a entrada do agente toxicante em qualquer forma. Então, a gente viu na aula passada, né, o que é a absorção? A absorção é a passagem desse agente toxicante do local de contato, do local de entrada, para o sangue, né? Esse transporte, ele acontece através das membranas celulares, tá? Então, a gente pode ter aí, a questão dos movimentos, então a gente tem 5 formas de absorver, ou seja, de pegar esse agente toxicante que está no meio externo e colocar ele para o meio interno, ou seja, corrente sanguínea, tá? Sem isso, a gente, né, sem a chegada ao sangue, a gente não tem toxicidade sistêmica, por isso que a gente pode classificar aí a toxicidade como local ou como sistêmica. Para ser sistêmica, ela precisa atingir aí a nossa corrente sanguínea. Então, foi o que a gente viu aí na nossa aula passada. Bem, então como é que esse agente toxicante, né, como é que ele pode entrar no organismo? Então, existem 5 transportes, vocês devem relembrar aí da fisiologia, né, difusão simples, só para a gente dar uma relembrada. Então, difusão simples, né, geralmente partículas bem pequenas, lipossolúveis, elas têm uma tendência de se difundir pela membrana e ultrapassar essa membrana com facilidade. Então, a maioria das substâncias, elas conseguem ultrapassar a membrana por difusão simples. Uma coisa que é importante, a difusão simples, ela acontece quando no meio externo, tá, a gente tem uma concentração maior do que o meio interno. Então, a substância ela precisa estar mais concentrada no local de contato para que ela possa atingir a corrente sanguínea. Então, para que aconteça a difusão simples, ela precisa dessa característica, tá? A difusão facilitada, a gente já tem moléculas maiores, né? Mesmo sendo moléculas polares, mas essa difusão facilitada, ela transporta, né, essas substâncias através da membrana, da interação dessa membrana. Então, a gente vai ter lá uma entrada exatamente porque substâncias que são importantes para o corpo, elas vão ser colocadas para dentro do meio intracelular exatamente porque elas fazem parte do metabolismo celular e elas são importantes para a manutenção aí da homeostase celular. Porque, pessoal, mas a difusão facilitada acontece aí principalmente com açúcares, né, com o caso da glicose, que ela é importante para o processo energético. O que tem a ver com os agentes toxicantes? Se o agente toxicante, a molécula dele tiver uma característica semelhante com a característica de uma molécula de açúcar, ele vai sofrer esse tipo de transporte, né? O transporte ativo aí a gente precisa, em geral, de uma proteína carreadora, tá? Essa proteína carreadora, ela serve para transportar substâncias de maior peso molecular, substâncias maiores, para que elas possam entrar, uma vez que a membrana é bem mais difícil de ultrapassar substâncias com peso molecular maior. A pinocitose, né, ela acontece aí quando a célula quer colocar para dentro anticorpos, que são proteínas maiores, gotas de lipídios, tá? Então ela faz a invaginação e ela coloca essa substância para dentro da célula através de uma bolsa de pinocitose ou de fagocitose. E a gente tem que lembrar aí também que a membrana celular, ela tem os poros, né, que são as fissuras, e algumas substâncias elas conseguem, através da abertura desses poros, elas conseguem ultrapassar e atingir o meio intracelular. Então, fazendo um resumão aí de fisiologia que vocês viram lá, esses são os 5 tipos de transporte e eles podem influenciar a entrada ou não das substâncias dentro da nossa célula, tá? Então, essa passagem da substância aí para as questões relacionadas aí como o agente toxicante ele vai ultrapassar, vai depender das características que ele tiver. Então, de acordo com o tamanho, de acordo com as características físico-químicas, né, esse agente toxicante ele pode acessar o meio intracelular e, consequentemente, atingir aí a corrente sanguínea através dessas características e desses tipos de transporte. Beleza até aqui? Isso é uma revisãozinha aí que é importante para a gente poder lembrar aí um pouco de fisiologia para a gente poder entender as questões relacionadas aos transportes, ok?
Hoje eu vi um meme que ele é bem engraçado, né? Ele disse assim: as aulas online elas estão parecendo sessão espírita. O professor ele chega e pergunta assim: Carlos, você está aí, Carlos? Se você estiver aí, se manifeste. Né? Tá mais ou menos desse jeito. Quando a gente dá aula, a gente pergunta se vocês estão aí, né? Exatamente aí para e a gente pede para vocês se manifestarem para responder alguma coisa. Tá parecendo sessão espírita, né? E engraçado que às vezes o santo não vem, né? O espírito não vem. A gente pergunta e o espírito não se manifesta. Então se manifestem, gente. Então, eu achei bem engraçado, tá? Então, essas são as formas que a gente tem aí, e é de acordo com o tipo de absorção que a gente vai ter, que a gente vai classificar as nossas intoxicações, a toxicidade, né, como um efeito sistêmico, como um efeito local. O que é importante, né? Como eu falei para vocês, a gente tem três, tá? A gente tem três formas de entrada do agente toxicante pelo organismo, tá? Então, eles podem entrar ou pela pele, né, pela via dérmica, ou eles podem entrar pela via pulmonar, tá? Então, pela via respiratória, através aí da nossa respiração, ou eles podem, né, entrar através da via digestória, tá? Para cada via de entrada, o agente toxicante ele tem que ter aí uma característica para que ele possa, né, chegar. Então, quando a gente diz que ele tem um efeito nocivo local, significa que o local onde ele causa o dano dele é exatamente a pele. Então, toda vez que disser assim, um agente toxicante tem efeito local, significa que o tecido suscetível, ou seja, o tecido que ele vai causar o dano, a toxicidade dele, é a pele, tá? Então é muito, 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 muito importante que a gente lembre disso, tá? Então, geralmente, quem são os agentes toxicantes que causam dano, né, local, tá? Dano nocivo local? Geralmente os ácidos e as bases fortes. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido perclórico, assim como a soda cáustica, o hidróxido de sódio, tá? Eles têm essa característica de causar aí para a gente, né, os efeitos no momento que eles tocam a nossa pele. Então, por isso que a gente disse que quando o agente toxicante ele toca a pele e ele já causa o dano, tá? Lembrando aí, muito, muito, muito importante, causar o dano não significa necessariamente fazer um furo na pele, como muita gente acha, né? Gerar uma irritação, né? Causar um processo inflamatório também é uma forma de alterar a fisiologia normal da pele, e isso a gente também enquadra como toxicidade, tá? Então, alterar a fisiologia normal, ele gera para a gente a toxicidade. Então, no caso aí da pele, quando a gente tem contato com um ácido ou com uma base, tá? Que sejam fortes, eles causam dano local. Por exemplo, se vocês tiverem contato aí com ácido acético, que é o que tem lá no vinagre, tá? A gente não tem o dano exatamente porque ele não é um ácido forte, então ele não causa lá a destruição da matéria orgânica, tá? O nosso agente toxicante, ele pode ter também, ao mesmo tempo, efeito nocivo e efeito sistêmico. Então, o que, é que significa isso? No momento que ele tem contato com a zona de entrada, né, com o local de entrada no corpo, ele causa o dano dele. Eu até citei para vocês na aula passada algumas aranhas, algumas cobras, né? No momento que ela causa. Professor, o seu som está muito baixo para mim. Mais alguém está com dificuldade no meu som aí, gente? Ou é só Vera? É só tu, Vera. Porque para mim aqui tá normal Pra também. mim tá normal. Então deve ser. Tu tá usando o fone, Vera? Tu tá no computador ou tá no celular? Não, agora está melhorando já. Obrigada. Vera. Tá? Então a gente pode dizer aí, né, que algumas substâncias, elas, né, alguns agentes toxicantes, eles têm um efeito tanto local, ou seja, teve contato com a pele, ele já causa o dano na pele, mas ele também tem efeito sistêmico. É o caso aí do arsênio, do benzeno, né? Então, por exemplo, o benzeno é um solvente que a gente tem no laboratório, por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que a gente tem que trabalhar com luva, exatamente porque se você tiver contato com benzeno, ele vai causar uma irritação, dependendo do tempo de contato e da frequência que você tem com benzeno, ele pode começar a alterar as células da pele e causar um processo, né, nocivo na nossa pele. Então a gente diz aí que o benzeno, né, ele causa um efeito local. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem um contato com o benzeno e ele está causando o efeito local, ele também vai ser absorvido pela pele, uma vez que ele é uma substância aí muito lipofílica, né? O benzeno ele é bem apolar, tá? E ele vai atingir a corrente sanguínea e vai lá para a nossa medula óssea, exatamente porque ele tem essa característica de causar dano, né, nas células da medula, ele é mielotóxico, tá? Então a gente pode dizer aí que o benzeno, ele é um agente toxicante que tem efeito tanto nocivo local quanto ele tem efeito sistêmico.
E outros agentes toxicantes, né? Se você tiver contato com a pele, ele não vai causar dano nenhum na pele, mas uma vez que ele for absorvido, ele vai causar, né, efeito lá quando ele for distribuído e chegar ao tecido-alvo, ele vai causar o que a gente chama de efeito sistêmico. A gente tem aí o exemplo aí dos inseticidas carbamatos, né? Então, a gente, quando estiver estudando aí a toxicologia ambiental, a gente vai estudar aí metais pesados e agrotóxicos, que eles são muito importantes, tá? Então, essas vias, elas vão favorecer para a gente a entrada dessas substâncias e a forma como essas substâncias ela entra no corpo, ela é dada exatamente pelos tipos de transporte, pela característica que a gente vai ter. Então, para que a gente possa ter aí, né, a absorção de um agente toxicante pela pele, a gente precisa ter o quê? Quais são as características que esse agente toxicante ele precisa ter? Então, primeiro ele precisa, né, ser muito lipossolúvel, tá? Então significa aí que ele precisa ter uma característica de apolaridade. Então, geralmente os agentes toxicantes, né, na forma de sais, tá? Eles têm uma dificuldade maior porque os sais são iônicos e consequentemente eles não ultrapassam, tá, a nossa pele exatamente por causa da questão da hidrofilicidade, eles são mais polares, tá? O peso molecular também é muito importante, tá? Então, quanto maior for a molécula, mais difícil vai ser a entrada dela, tá? Então, é inversamente proporcional. Então, quanto menor for a molécula, mais ela consegue sofrer a difusão, tá? Então, quando a gente fala dos transportes, moléculas de tamanho pequeno, elas conseguem se difundir, elas conseguem se espalhar pela pele com mais facilidade, tá? Então elas têm uma facilidade maior de poder entrar e atingir a corrente sanguínea. A permeabilidade da epiderme, né? Isso é importante aí. A parte superior da nossa derme, ela é pouco vascularizada, mas se a gente atingir as camadas mais inferiores aí, principalmente chegando aí na hipoderme, a gente já vai ter a microcirculação periférica, né, que é extremamente irrigada. Então a gente vai ter muitos vasos, né, muitas artérias, e esses vasos e artérias eles favorecem a entrada dessa substância, tá, no meio intracelular, então eles conseguem fazer a passagem através da membrana e, consequentemente, tá, eles podem aumentar. O que é importante? Alguns agentes toxicantes, né, no caso aí de álcalis, né, que são as bases, substâncias que causam processo inflamatório, a própria água, eles aumentam o grau de permeabilidade da pele. Então, por exemplo, muita gente aí que faz tratamentos estéticos, como por exemplo, peeling, né? O peeling, o que é que ele faz? Ele remove a camada superficial que a gente tem da nossa derme aí, e ele causa duas coisas. Ele pode aumentar a permeabilidade da epiderme, ou seja, ele faz com que a epiderme absorva mais água, mais substâncias, e ele reduz a espessura da nossa epiderme. Então, consequentemente, ele pode favorecer. Por isso que crianças, elas têm uma pele mais fina, elas têm uma maior suscetibilidade no caso de contato com substâncias que tenham essas características de ultrapassar a pele com mais facilidade. A mesma coisa aí vale para os idosos, né? Os idosos eles têm a perda do colágeno e, consequentemente, eles vão ter uma espessura da pele menor. E essa espessura ela pode favorecer a entrada dessa substância. Lembra? A pele da gente é uma barreira. Quanto maior for essa barreira, quanto mais larga for essa barreira, mais proteção a gente tiver. Quanto mais fraca for essa barreira, quanto mais furos tiver essa barreira e quanto mais fina ela for, maior a facilidade dessa substância entrar aí pela nossa pele através da difusão, tá? Uma das coisas que é importante aí, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, por exemplo, quando a gente tem contato com um agente tóxico pela pele, uma das coisas erradas que a gente faz é, na hora de lavar, o que que a gente não pode fazer? Que isso favorece aí a entrada desse agente tóxico na pele. Quando a gente, por exemplo, teve contato aí com uma substância irritante. Então, quando ela vai para a pele, a gente precisa lavar. Em geral, pede-se para lavar. Mas o que é que a gente não pode fazer quando a gente está lavando? Quem sabe me dizer? Isso, Ítalo, né? A gente não pode esfregar, exatamente, tá? Então, professor, mas como é que lava? Você deixa a água corrente, né? Para exatamente ela diminuir a concentração. Se você esfrega, o que é que você está fazendo? Você está aumentando a superfície de contato, né? E esse aumento da superfície de contato, né, do agente toxicante com o organismo pode favorecer a entrada dele. Quando a gente atinge as camadas inferiores da nossa epiderme, ou seja, quando a gente chega lá na derme e na hipoderme, a gente já tem um fluxo sanguíneo maior, existe um movimento de passagem do fluido intersticial, a gente tem lá a questão da nossa linfa, e a gente tem a interação, né,
dos componentes do agente toxicante com os componentes da derme. Muito, 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 muito importante. Do ponto de vista forense, a gente tem anexos da pele. Quais são os anexos da pele, criança? Vamos lá, vamos lembrar aí fisiologia e anatomia. Quais são os anexos da pele? Eu até falei na aula passada. Quem lembra? Vamos lá, estou invocando os espíritos aí. Manifestem-se. Anexos da pele: unha, pelos, né? Glândulas, tá? As glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então, significa o quê? Que o nosso agente toxicante, ele pode aí entrar em contato, né, com esses componentes da derme e interagir com esses componentes, favorecendo a entrada dele para nossa corrente sanguínea, tá? Quando a gente fala, peraí, por enquanto via respiratória, não, esse aqui não. Só um momentinho, eu vou falar um pouquinho dos transportes que a gente tem através da pele, tá? Então, quando a gente tem um contato desses agentes toxicantes com o organismo, eles vão ser transportados, como eu falei para vocês no início. Então, eles podem ser transportados aí por difusão facilitada, osmose, ou eles podem entrar através dos nossos canais iônicos. Lembrando aí que o transporte passivo, ele depende da difusão, por isso que a gente tem que ter uma zona de contato pequena. Quanto menor for a zona de contato na pele desse agente toxicante, a gente diminui a difusão dele. Então, o que é importante? O agente toxicante. Então, o que é importante a gente lembrar quando a gente fala de contato e os cuidados que a gente tem que ter no contato? Toda vez que você tiver com contato com um agente toxicante, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir a concentração dele. Segundo, diminuir a superfície de contato que ele tem com a pele. Por quê? Se eu tiver um agente toxicante muito concentrado, e se eu tiver um agente toxicante que tem um contato com uma grande área da minha pele, eu vou favorecer o processo de difusão. Então, a passagem aí sem gasto de energia. Significa aí que ele vai entrar com mais facilidade. Exatamente porque a difusão, a gente determina aí, a gente precisa, né, que a concentração do meio externo seja maior do que a concentração do meio interno. Então, por isso que uma das medidas quando a gente tem contato é lavar sem esfregar. Tá? A difusão passiva, ela vai fazer o quê? Ela vai distribuir o soluto, então o agente toxicante, ele vai estar presente aí em todos os pontos, né, de uma forma bem uniforme. Então, se vocês observarem aqui na figura, vocês vão ver aqui, né, que a gente tem um agente toxicante aí, ele está bem distribuído, né, sobre as membranas das nossas células, e, consequentemente, né, quanto maior for o contato que ele tiver com as membranas das nossas células, eles vão passar com facilidade, desde que eles tenham aquelas características, né? Sejam moléculas pequenas, de peso molecular baixo, sejam moléculas muito hidrossolúveis, exatamente porque isso vai favorecer a entrada. E a concentração dele, ele tem que ser maior no meio externo do que no meio interno. Então, todo esse processo, ele acontece aí exatamente, ele favorece a entrada desse agente toxicante de baixo peso molecular e muito lipossolúvel. Já no caso da difusão facilitada, o que acontece? Geralmente as substâncias elas já têm um tamanho maior. Para isso, né, a gente vai ter aí as substâncias que não são solúveis, né, pelos lipídios, ou seja, substâncias que têm uma característica mais polar, elas já não são tão apolares, ou seja, são mais hidrofílicas do que lipofílicas, mas a gente pode ter uma enzima que favorece a entrada dessa substância pela pele. Então, essa enzima, ela vai se ligar, vai pegar essa molécula que está lá no meio externo e ela vai colocar essa molécula para o meio interno. Então, por isso que a gente diz e chama esse transporte de difusão facilitada, tá? O nome dessas enzimas que são dessas proteínas que são carreadoras, que transportam as substâncias do meio extra para o meio intra, né, a gente chama de permeases. Então, geralmente isso acontece com substâncias que já não são tão lipossolúveis, tá? E substâncias, né, que já têm um peso molecular maior. Então, para acontecer difusão simples, moléculas pequenas, muito lipossolúveis. Moléculas maiores e mais polares, geralmente elas ultrapassam a membrana aí da pele aí, né, das nossas células, através da difusão facilitada, né? A gente tem um outro processo que não é tão comum para a gente, mas é importante porque alguns agentes toxicantes, eles podem entrar na nossa corrente sanguínea, eles podem ultrapassar a pele através da osmose.
A osmose, ela é bem parecida com a difusão simples, né? Então, a difusão simples é o quê? É a passagem do soluto, então o meio está mais concentrado, para o meio menos concentrado. Então, isso faz com que, em algum momento, essa concentração do meio externo, ela fique equiparada com a concentração do meio interno. Então, no momento que acontece isso, tá? Se para a passagem dessa substância. Na osmose, acontece já o contrário. Quem se movimenta é a água. Então, por exemplo, né, se eu tenho a água no meio menos concentrado, então aqui eu tenho o meu soluto no meio menos concentrado, e aqui eu tenho o meu soluto no meio mais concentrado. Né? Na difusão, quem passaria? Né? No caso aqui, o soluto ele passaria para o meio menos concentrado. No caso da osmose, quem faz esse caminho é a água que passa para o meio menos concentrado, exatamente para poder entrar nessa questão do equilíbrio entre a concentração do meio externo e a concentração do meio interno, tá? Então, quem faz a diferença aí que a gente tem entre a osmose e a difusão simples é porque na osmose quem faz o movimento é o soluto, perdão, na difusão simples quem faz o movimento é o soluto, tá? Ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, e na osmose quem faz o movimento é a água, por isso que a água aí, ela pode inclusive, se ela tiver aí misturada com substâncias, né, que estejam dissolvidas nela, ela pode carrear essas substâncias através da osmose para o meio intracelular e, consequentemente, a gente pode atingir aí a nossa corrente sanguínea. Então, é importante aí. Quando a gente tem transporte ativo, o que acontece? Aí a célula, ela precisa gastar energia. Então, geralmente, essa substância, ela já é uma substância bem grande, então já são proteínas de tamanho maior, tá? Então são moléculas mais complexas, e essas moléculas, né, a célula precisa gastar energia para poder colocar essa molécula para dentro do meio intracelular. Então é importante aí lembrar que no caso aí do consumo, né, de ATP, ele vai participar exatamente quando a gente tiver os transportes ativos. Então, exatamente essa molécula lá está no meio. Então, no caso do transporte ativo, inclusive, a gente pode carrear substâncias que estejam menos concentradas no meio externo para que elas se tornem mais concentradas no meio interno, tá? Então, diferente aí do que acontece com a difusão, diferente aí do que acontece com a osmose, que a gente tem que respeitar o gradiente de concentração, sempre vai do mais concentrado para o menos concentrado. No caso aí do transporte ativo de substâncias, isso não acontece, tá? Inclusive, a gente pode ter entrada aí da substância do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Beleza? No caso dos agentes toxicantes, que eles vão entrar através da via respiratória, importante, né? Eles precisam aí estar na forma de gases ou vapores, mas eles também podem estar na forma de pequenas partículas. Então, as partículas elas têm tamanho reduzido, elas não podem ser partículas grandes. Lembra aí que eu falei na aula passada, não se deve tirar os pelinhos do nariz, no máximo aí você apara se eles estiverem grandes, né, pela questão de higiene, mas você não deve depilar o nariz, exatamente porque os pelos eles servem como uma barreira primária, exatamente para evitar que moléculas, né, ou que partículas muito grandes, elas entrem, tá, e atinjam a nossa árvore brônquica. Lembrando aí que quando a gente vai pensar aí na questão da nossa via respiratória, né, a gente tem aí a nasofaringe. Deixa eu até mostrar aqui uma imagem para vocês, para quem não lembra aí o que é nasofaringe, tá? É importante aí, nasofaringe. E a via aérea inferior, que são, né, a nossa árvore brônquica. Então, nasofaringe, ela compreende aí pra gente a faringe, né? Inclusive aí quando a gente vai fazer o exame aí de COVID, a gente coleta material da mucosa da nasofaringe, né? Então, a gente tem aí na questão relacionada aí à nasofaringe, né? A gente tem aí a parte das cavidades nasais, tá? Então a gente tem essa região que é de mucosa. Muito importante que essa região ela é muito rica em água, então ela é tem muito muco, então ela favorece a entrada de substâncias que são mais hidrossolúveis, tá? Então é importante aí a gente
lembrar dessas características. E à medida que a gente desce pela via aérea, né, a gente atinge aí as partes mais inferiores e a gente atinge aí o pulmão. Tá? Então é importante aí, por isso que a gente tem via aérea superior, que é a nasofaringe, cavidade nasal, e a nossa faringe, né? E se a gente continuar descendo, a gente atinge aí a nossa árvore brônquica. Então é importante aí que a gente leve em consideração isso na hora que a gente estiver lidando com agentes toxicantes, né? Que vão ser absorvidos através da respiração. Então, para que eles possam ser absorvidos, eles podem, né, no caso da nasofaringe, eles precisam ser muito hidrossolúveis, eles têm que ter um grau de difusibilidade grande, então um grau de espalhamento grande, por isso que partículas menores elas se espalham com mais facilidade e eles têm que apresentar um bom coeficiente de partição, né, que é aquela distribuição entre os compartimentos orgânicos e os compartimentos, né, aquosos. Então, exatamente por quê? Porque a gente vai ter as questões relacionadas lá de fusão, né, entre o sangue e o ar. Então, quando a gente leva em consideração aí os nossos alvéolos e o tecido e o sangue, tá? Então, a absorção por via aérea respiratória, ela depende dessas características. Tá? Como a maioria das substâncias que a gente tem aí presentes no ambiente, eles estão na forma de pequenas partículas, estão na forma de gases, né? Do ponto de vista toxicológico, a via aérea respiratória ela é a via de principal entrada dos agentes toxicantes para causar, né, as intoxicações, para poder gerar toxicidade. Então, por isso que ela é uma via muito estudada, por isso que, em geral, né, quando a gente leva em consideração a questão da toxicologia ocupacional é muito importante para o trabalhador, principalmente aí quando ele for trabalhar num ambiente insalubre, em que tem muitas partículas ou que gera muitos gases, né? A gente citei aí para vocês quando a gente começou a falar dos conceitos iniciais. É muito importante a gente levar isso em consideração, porque a gente deve proteger a via aérea superior, exatamente porque ela é a porta de entrada para gases, ela é a porta de entrada para pequenas partículas e elas podem acessar mais facilmente em relação à pele, né, o nosso sistema circulatório. Então é muito importante que a gente leve em consideração isso quando a gente está trabalhando. Por isso que pessoas que trabalham em posto de combustível, né, então tem contato lá com combustível, na gasolina a gente vai encontrar diversos solventes, como por exemplo benzeno, metano, álcools de forma geral, e eles têm um ponto de fulgor, ou seja, a capacidade deles se transformarem em vapores é muito grande. Então, eles podem ser carreados com mais facilidade pela via respiratória. Quando a gente fala de componentes sólidos, né, significa aí que o tamanho da partícula ele pode influenciar e, inclusive, ele pode determinar para a gente aonde o agente toxicante ele vai entrar no organismo. Tá? Então, no caso aí, se a gente tiver agentes, né, sólidos com um tamanho maior do que 5 micra, eles geralmente eles vão ficar restritos aí, tá, às questões relacionadas à região da nasofaringe, que eu mostrei para vocês aí, né, cavidade nasal e a nasofaringe que fica logo abaixo da nossa cavidade nasal. Se eu tiver aí partículas de tamanho de 2 a 5 micra, né, eles já vão atingir a região tráqueo-bronquial e a faringe. E se a gente tiver partículas menores que 1 micra, ele já vai atingir os alvéolos pulmonares, né? E quando chegarem, né, nesses locais dos brônquios, eles podem sofrer fagocitose ou serem absorvidos pela linfa e atingir a corrente sanguínea. Por exemplo, né, no caso aí dos vírus, eles são partículas, material particulado menor que 1 micra. Então, geralmente, vírus tem um tamanho aí entre 0,2 a 0,8 micra, por isso que eles conseguem acessar com mais facilidade. Quando a gente vai trabalhar com pó, né? Quem me lembra, quem sabe aí o que é um pó? Quem saberia me dizer aí quando eu digo assim, eu estou trabalhando com uma substância que ela está na forma de pó. O que seria o pó? Alguém saberia me dizer? Em crianças, o que é pó? Alguém saberia me dizer o que é pó, gente? Vamos lá? Vamos lá, farmacêuticos. Tem uns farmacêuticos aí na turma aí. O pessoal da biomedicina eu até perdoo porque eles não viram farmacotécnica, não trabalham com formas farmacêuticas. O pessoal da farmácia aí, vamos lá?
Não, beleza, é uma forma sólida, mas o que que caracteriza o pó? Qual é a diferença aí do pó para uma poeira? Saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? Mas a poeira, Paulina, ele também tem partícula. O que que diferencia aí o pó, né, da poeira? O que diferencia aí o pó da poeira ou dos outros é o tamanho da partícula, tá? Então, por exemplo, a poeira, a gente tem partículas que elas podem chegar, né? O pó, ele pode chegar a partículas com tamanho de 10 micrômetros, pode chegar a tamanho de 5 micrômetros. Vocês aprenderam aí na farmacotécnica, né? A gente tem os tamises, que são aquelas peneiras, e de acordo com o tamanho daquela malha, a gente consegue aí, né, triturar um material sólido até que a gente transforma ele em pó. Então, por isso, quando a gente vai trabalhar com pó, um ambiente que é muito rico em pó, principalmente aí serralherias, materiais que trabalham aí com construção civil, né? E são materiais que são ricos em pó, a gente tem que trabalhar todo o tempo de máscara, exatamente porque o pó, ele é tão pequeno, a partícula ela é tão pequena que ela consegue ficar em suspensão no ar. Diferente aí de partículas maiores, que quando você, né, ela é lançada no ar, a tendência é que elas se precipitem, a tendência é que elas desçam, tá? Então o pó exatamente ele consegue ficar, abre aspas, flutuando, né, misturado aí no ar e consequentemente eles podem atingir aí as nossas regiões mais baixas, ou seja, eles podem chegar até o nosso pulmão, então é perigoso, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aí quando a gente trabalha com materiais em pó, tá? Exatamente para que a gente não aspire esse pó. Então, geralmente vocês vão trabalhar com máscara, geralmente vocês vão trabalhar com um sistema de exaustão para pó apropriado, de forma que ele sugue, né, essa poeira, esse pó, exatamente para evitar que ele atinja a parte mais baixa das nossas vias aéreas, que no caso aí é o nosso pulmão. Então é importante que a gente leve isso em consideração, tá? No caso aí, as substâncias, quando elas vão ser transportadas para o nosso organismo, a gente tem que levar em consideração que a forma com qual a gente tem contato, as características físico-químicas que a gente tem aí para o nosso agente toxicante, eles podem favorecer a entrada dela através desse contato que a gente tem com o nosso agente toxicante. Beleza? Uma vez que esse agente toxicante ele tem contato e ele consegue ultrapassar as nossas barreiras, né? No caso das nossas membranas celulares, eles vão atingir a nossa corrente sanguínea. Então, uma vez na corrente sanguínea, eles vão sofrer o que a gente chama de processo de distribuição. A distribuição nada mais é do que, né, atingir a corrente sanguínea e se espalhar pelos tecidos do corpo. Lembrando aí, né, que todo o nosso corpo ele é vascularizado. Vou mostrar aqui uma fotinha aqui para vocês relembrarem aí, tá? Então, corpo humano. Cadê minha imagenzinha do corpo humano? Só um minuto. O tempo que eu tomo água, carrega aqui minha imagem.
Professor? Professor? Oi, Maria, eu tô te escutando. Tá mudo. Não, eu sei que tá mudo, eu tava carregando a imagem. Calma, mulher. Ah, tá, entendi. São duas Você imagens. tava Eu falando assim tava. para mim. Não, sim, é porque aparece aqui para vocês, Uhum. né? Aparece um sinalzinho aí, o microfonezinho cortado, é quando eu tô no mudo, menina. Te acalma. Ah, tá certo. É Tudo que bem. eu tava carregando as imagens e tomando água. Te acalma, pequena. Olha o pessoal rindo aí de mim no chat. Esse povo não dispensa uma. É, relaxa, relaxa. Tá? Então, o que que acontece? Quando o agente toxicante ele atinge a nossa corrente sanguínea, né? Ele vai ser distribuído para os mais diversos tipos de tecido que a gente tem no corpo. Então, ele pode chegar ao tecido esquelético, ele pode chegar ao nosso sistema digestório, ele pode atingir o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico, ele pode atingir o nosso sistema respiratório, ou seja, ele vai atingir os mais diversos tecidos que a gente tem no corpo, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem que eu trouxe só para a gente relembrar aí as questões dos tecidos, tá? Então, uma vez que a gente tem aí o agente toxicante, e esse agente toxicante, ele entra no organismo, ou seja, ele chega à nossa corrente sanguínea, né? Ele pode aí, né, estar presente e ele vai ser distribuído para os mais diversos tecidos que a gente tem no corpo. Então é importante aí que a gente leve em consideração, né, que ele vai ser distribuído para os mais diversos tecidos do nosso corpo, tá? Então é isso só para vocês lembrarem. Ponto importante, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu queria ver aí se vocês entenderam um conceito que eu dei ainda há pouquinho para vocês. Eu disse para vocês que quando a gente tem contato com um agente toxicante, e aquele agente toxicante, né, ele gera o seu efeito no local onde ele tem contato, a gente diz que ele tem efeito nocivo local, certo? Pergunta: se eu tiver um agente toxicante e esse agente toxicante ele for hematotóxico, significa aí que ele vai causar dano, né, no nosso tecido sanguíneo. Então significa aí que ele vai causar dano, né, nas nossas veias e artérias e nas nossas células que compõem o nosso sangue, né, células brancas e células vermelhas. Pergunta: no momento que esse agente toxicante ele chega ao nosso sistema circulatório e ele causa dano às células sanguíneas, eu digo que ele tem efeito local ou eu digo que ele tem efeito sistêmico? Pensem aí, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem no que eu falei para vocês me darem uma resposta. O que, que vocês acham? Então, uma vez que o agente toxicante ele chega à circulação e esse agente toxicante, ele causa, né, ele é classificado como hematotóxico e ele causa dano às nossas células sanguíneas. Eu digo que ele tem efeito local ou eu digo que ele tem efeito sistêmico? Ítalo, por que que ele tem efeito sistêmico e não efeito local? Pode me responder? Abre teu áudio para me explicar. Professor, é o que eu acho é que, como é sistêmico, ele vai para todo o corpo, entendeu? Não, Ele mas não é só em um, não é só mas, em um lugar. mas escuta aí, a pergunta. Ele vai causar. Lembra que para ele poder causar dano, ele precisa atingir o que a gente chama de tecido suscetível, né? Uma vez que chega a corrente sanguínea, se, por exemplo, né, o teu tecido ósseo ele não for suscetível, por mais que o agente toxicante chegue ao teu tecido ósseo, não vai haver toxicidade, tá? É importante Uhum. lembrar isso. Lembra que eu classifiquei lá, né, nas nossas primeiras aulas de conceito, né, que o agente toxicante ele pode ser neurotóxico, ele pode ser mielotóxico, ele pode ser nefrotóxico, hepatotóxico e assim sucessivamente. Então, A- então, ah, então, nesse caso vai ser local, por conta que vai atingir só as hemácias. e aí, o que vocês acham? Vocês concordam com o Ítalo ou vocês discordam do Ítalo? Eu agora mudei meu conceito, aí agora é local, porque só vai atingir as hemácias. Não vai ser neurotóxico nem melotóxico. Natália, tu me disse que ele é sistêmico. Defende tua ideia, Nath. Natália. Natália, se você estiver aí, Ai, manifesta. pessoal, eu estava procurando algo, aqui o negócio de falar, o Ah, microfone. tá bom. E aí, tu disse que ele é sistêmico. Por que que tu acha que ele é Pessoal, sistêmico e não local? eu acredito que pelo fato dele ir para a corrente sanguínea, ele se torna um efeito sistêmico.
Mas lembra que ele está causando dano nas células sanguíneas. Entendeu? Ele está causando dano nas células sanguíneas. Eu ainda não disse, eu ainda não disse para vocês se a resposta de vocês está certa ou está errada. Mas eu dei uma informação para vocês que, se vocês prestarem atenção na informação que eu dei para vocês, vocês são capazes de me responder esse questionamento que eu estou falando para vocês. E aí, o que vocês acham? Pede ajuda dos universitários, Nath. Eu tô na local, Nath. Eu tô As- contigo. As células, Local. Eu Irã, acredito que, mesmo assim, ele é sistêmico. Só Por que eu não quê? sei lhe explicar. Eu só sei lhe dizer que eu acredito que ele é sistêmico por conta da corrente sanguínea. Vamos lá. Eu dei uma. A Irama falou assim, mas as células sanguíneas atingem todo o corpo. Beleza. Ó, mas não é porque. Vamos lá. Pensa aí. O fato de atingir todo o corpo não significa que ele vai ter efeito em todas as células do corpo, em todos os tecidos do corpo, tá? Importante a gente levar isso em consideração, tá bom? Então, lembra que para poder, né, ele ter o efeito, o tecido ele precisa ser suscetível. Eu te mutei rapidinho, tá, Ítalo? Porque eu estava fazendo zoada aí. Se quiser, tem que abrir o áudio de novo. Importante. Para ter efeito local, ele precisa agir aonde? Em qual tecido? Eu falei para vocês isso. Para ter efeito, para eu dizer assim. Isso. Tá? A resposta de vocês é essa. Então, o único tecido que eu posso dizer que um agente toxicante ele tem efeito local é quando ele causa dano no tecido, né, cutâneo, ou seja, na pele e nos anexos da pele. Se ele atingir corrente sanguínea, mesmo que ele cause o dano nas hemácias, mesmo que ele cause o dano nas células brancas, mesmo que ele cause dano nos componentes do sangue, ele permanece sendo sistêmico, porque ele atingiu corrente sanguínea, tá? Não é porque ele vai se espalhar por todo o corpo, mas é pelo simples fato dele atingir a corrente sanguínea, o efeito dele vai ser sistêmico, tá? O local é apenas quando ele causa dano no tecido cutâneo, na pele, tá? No tecido tegumentar, tá? Que é a pele e seus anexos. Então é importante aí vocês guardarem essa informação, beleza? Então só tem efeito nocivo, só tem toxicidade local quando o dano é na pele. Se por algum motivo ele absorveu e chegou a outro tecido, né? Para poder chegar a outro tecido, ele precisa usar a corrente sanguínea, ele precisa atingir o nosso sistema circulatório, ele tem efeito sistêmico. Agora, efeito sistêmico, importante, não significa que ele vai causar dano a todos os tecidos. O tecido ele precisa ser suscetível. É igual lá na farmacologia. Um fármaco, para poder gerar o seu efeito, ele precisa atingir o tecido suscetível. Tá? Então é importante que vocês guardem essa informação. Sistêmico não significa corpo todo. Sistêmico significa que ele precisa atingir corrente sanguínea para atingir o tecido-alvo. Por exemplo, né? Se eu tiver lá um agente toxicante, tá? Isso, precisa ter o sítio de ação, exatamente. Se eu tiver um agente toxicante, e esse agente toxicante, né? Ele precisar atingir lá o meu sistema nervoso central, para ele poder chegar no cérebro, ele precisa passar por onde? Ele precisa vir, né? Pelo sistema circulatório. Então ele entra, circula, até que ele chegue lá à circulação lá do meu sistema nervoso central. Mas ele vai agir no sistema digestório? Não. Ele vai agir no meu sistema pulmonar? Não. Ele vai agir no meu sistema excretor? Não. Por quê? Porque aonde tem local de ação, aonde tem sítio de ação, é só no cérebro, tá? Então, cuidado que efeito sistêmico não significa que é no corpo todo. Efeito sistêmico significa que ele precisa atingir corrente sanguínea para chegar ao tecido-alvo, tá bom? Então, tem que ter bastante cuidado porque, em geral, eu observo muitas vezes quando eles falam, efeito sistêmico, é no corpo todo. Não, ele vai ser distribuído para o corpo todo, mas ele só vai fazer efeito no tecido-alvo, no tecido que tem sítios receptores ou sítios de ação. Beleza? Tudo bem, crianças? Bom, quem cala, consente, tá? Beleza, tá? Então é muito importante. E efeito nocivo local, dano local, ele precisa causar dano ao tecido tegumentar, ele precisa causar dano à pele, tá? Então,
cuidado aí para não achar, porque, por exemplo, uma cobra, ela pode te picar e inocular o veneno dela direto na tua corrente sanguínea. Não significa que o dano é local, né? Se o veneno lá da cobra for nefrotóxico, ele precisa utilizar a corrente sanguínea para ele poder chegar lá, né, nos teus rins, tá? Então, para ele poder ser nefrotóxico. Então, eu estou batendo bastante isso para vocês não ficarem com essa dúvida de que sistêmico é no corpo todo. Ele usa a circulação para atingir o corpo todo, mas ele só vai fazer efeito nos tecidos, né, que são suscetíveis. Por isso que a gente classifica mielotóxico, nefrotóxico, citotóxico, genotóxico e assim sucessivamente, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso, tá? Então lá na distribuição, tá? Esse nosso agente toxicante, ele vai ser distribuído para todas as células, para todos os tecidos do corpo, tá? Se ele atingir um sítio, um local que tem um tecido, que tem um sítio de ação, ou seja, um receptor, ou seja, suscetível às propriedades físico-químicas daquele agente toxicante, ele vai gerar os efeitos da toxicidade, tá? O que é importante? Durante a distribuição, eu falei até aqui no comecinho do meu slide, durante a distribuição, né, o meu agente toxicante, ele pode ser distribuído na forma livre ou ele pode ser distribuído na forma ligada. Significa lá que na nossa circulação a gente tem o que a gente chama de proteínas plasmáticas. Essas proteínas, né, o agente toxicante, ele pode se ligar a essas proteínas e, da mesma forma que acontece na farmacologia, um agente toxicante ligado a uma proteína plasmática, ele não exerce o seu efeito. Por quê? Ele não consegue interagir ao mesmo tempo com uma proteína e ao mesmo tempo com um tecido, tá? Lembra que a proteína pode ser o local de ação dele, mas no caso aí do transporte, ele precisa estar na forma livre, tá? Para que ele possa interagir com o receptor do tecido, para que ele possa gerar o seu efeito. Então é importante a gente levar em consideração quando a gente vai falar lá do processo de distribuição. O que é importante? O nosso corpo possui algumas barreiras que são importantes aí para barrar a entrada de substâncias, ou seja, para essas substâncias elas poderem ultrapassar essas barreiras, elas têm que ter uma configuração, elas têm que ter propriedades muito específicas. Quem são essas barreiras? É a barreira hematocefálica, né, que é a barreira responsável aí por proteger o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, que é o nosso centro de comando. Então, não é qualquer coisa que pode entrar no nosso sistema nervoso central, porque se ele causar dano lá no nosso cérebro, ele vai comprometer o funcionamento do corpo todo. E no caso das mulheres, né, quando no processo de gestação, como a distribuição, ou seja, o sistema circulatório da mãe é ligado diretamente com o sistema circulatório do feto, tá? Ela produz uma barreira que a gente chama de barreira placentária, exatamente porque como a mãe ela tem ingestão, ela tem contato com agentes, né, dos mais diversos possíveis, esses agentes eles podem entrar no feto e, consequentemente, eles podem comprometer o desenvolvimento dos fetos, tá? Então, essas barreiras, inclusive, elas podem barrar também agentes toxicantes. Alguns não, né? Alguns conseguem passar com muita facilidade, por exemplo, álcool. Então, por isso que é muito importante aí que as mulheres, quando elas estão gestantes, né, elas não podem tomar bebidas alcoólicas, né, exatamente porque o álcool ele consegue ultrapassar a barreira placentária e ele pode gerar síndrome, né, alcoólica fetal, que compromete aí o desenvolvimento do sistema nervoso central da criança, tá? Exatamente porque a gente não tem essa proteção. Outros agentes toxicantes, eles conseguem, né, eles conseguem ser retidos aí por essas barreiras, tá? Quando ele chega lá no sítio de ação, o que é importante? O agente toxicante, ele tem que estar livre, tá? E o grau de ionização dele vai depender da forma como ele interage com o receptor, com o sítio de ação. A gente vai ver isso quando a gente estiver vendo toxicodinâmica, né? Então, tanto faz se ele está ionizado ou não ionizado, porque vai depender da forma como, né, ele precisa estar para poder interagir lá com o receptor. Então, lá no processo de distribuição, a gente leva em consideração isso. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de acordo com a distribuição, de acordo com a via de entrada. A gente tem características e efeitos tóxicos diferentes. Então, por exemplo, né, quando a gente estuda aí metais pesados, a gente vai estudar aí alguns metais, como chumbo, mercúrio, cádmio, tá? Esses metais, eles causam dano ao organismo exatamente porque a gente não tem um sistema de excreção muito adequado. Então, geralmente, eles se acumulam com muita facilidade. Então, vamos lá, né? O que acontece? Primeiro, o mercúrio, ele pode se apresentar de 3 formas diferentes. Ele pode se apresentar na forma elementar, então na forma
dióxido de mercúrio, que é o HGO, né? Então, ele é um vapor líquido. Ele pode se apresentar na forma de composto orgânico, então a gente tem o metilmercúrio ou fenilmercúrio, ou ele pode se apresentar na forma inorgânica, né? Então, na forma de sais e óxidos de mercúrio, tá? Então, vocês estão vendo aí, eu estou apresentando para vocês o mesmo elemento químico, né? Com 3 propriedades físico-químicas distintas: elementar, orgânico e inorgânico. Para cada um deles, vocês vão ver que eles vão ter efeitos tóxicos diferentes. Então, por exemplo, o mercúrio elementar, ele é neurotóxico e nefrotóxico. Já perdão, o mercúrio orgânico, ele só é neurotóxico, viu? Ele perde a capacidade nefrotóxica. Já os sais de mercúrio, né, na forma inorgânica, ele já é nefrotóxico e ele é hepatotóxico. Então, percebam aí que o mesmo elemento, se ele estiver apresentado em formas químicas diferentes, ele vai gerar toxicidade diferente, tá? Elementar, ele é neuro, orgânico, ele é neuro. Elementar, ele é nefro, inorgânico, ele também é nefro, mas no inorgânico ele deixa de ser neurotóxico e passa a ser hepatotóxico. É importante a gente levar em consideração isso. Como é que esse mercúrio ele pode entrar pelo corpo, né? Então, se ele for pela via respiratória, ele tem uma absorção alta, tanto na forma elementar quanto na forma orgânica, né? Então, como eu falei para vocês, através aí da via respiratória, como esses 2 mercúrios aqui, eles têm uma facilidade muito grande de entrada aí nos tecidos lipossolúveis, né? Lipofílicos, então eles têm um grau de absorção de até 80%. Na forma de sal, a absorção dele já se torna menor. Por via oral, né? Já o mercúrio elementar, ele quase não é absorvido. Então, vocês observam aí que a concentração dele, né, a dose dele que vai ser absorvida por via oral, é praticamente nada. Então, muito difícil de você muito difícil de você intoxicar aí com o mercúrio elementar. Por isso que a gente, quando fazia as obturações no dentista, ele utilizava ali uma obturação de amálgama. Não sei se vocês lembram, né? Quem foi ao dentista e fez restauração de dente aí com amálgama, era aquela liga metálica, inclusive fica acinzentada, né? Quando ele faz a restauração do dentista. É uma liga aí com o mercúrio e outros metais, tá? Então, ela foi substituída, mas a amálgama ela não era tão tóxica exatamente por quê? Né? Porque ali a gente tem um mercúrio elementar. Mas ele foi eliminado porque exatamente aquele mercúrio ele podia interagir com outras substâncias do organismo, podia mudar a sua forma física e, consequentemente, ser absorvido. Por isso que hoje os dentistas eles fazem restauração com resina. Eles não utilizam mais a amálgama para o processo de restauração, tá? No caso aí do mercúrio orgânico, ele já tem uma alta taxa de absorção por via oral. Então, ele já pode ser absorvido aí praticamente todo, de 90% a 95%, enquanto que os sais, né, eles têm uma baixa absorção de 1 a 7%. Se eu tiver contato pela via dérmica, o elementar quase não tem absorção, ele tem pouca absorção. No caso aí, se eu tiver o mercúrio orgânico, ele já vai ter aí uma absorção, né, maior aí pelas lipoproteínas, então se ele atingir as camadas mais inferiores da nossa pele, principalmente aí a derme e a hipoderme, eles já vão ter uma absorção maior, e no caso dos sais orgânicos, eles vão, né, ter pouca absorção. No caso da interação, lá na distribuição, o mercúrio elementar ele já vai ter uma maior interação com os eritrócitos, então ele interage aí com as nossas células sanguíneas, né? No caso aí do mercúrio orgânico com as lipoproteínas e no caso do mercúrio inorgânico com a albumina, tá? Então, se vocês observarem, o processo de distribuição e as características físico-químicas, ou seja, como o agente toxicante como ele está presente e a forma como ele tem contato, ele vai determinar para a gente uma maior, uma menor absorção, uma maior, uma menor distribuição e a forma como ele é distribuído, ele pode interferir lá no nosso processo de no nosso processo de intoxicação, né, na toxicidade. Então, percebam aí que o mesmo composto, tá, o mesmo agente tóxico para a gente, ele pode ter um maior ou um menor grau de intoxicação de acordo com o contato que eu tenho com o corpo, de acordo com a via de entrada, de acordo com a forma físico-química dele, de acordo com a interação que ele tem lá no meu processo de distribuição.
Até aqui, ok? O que é importante aí a gente levar em consideração, né, quando a gente fala do processo de distribuição. Alguns tecidos, eles não vão sofrer os efeitos tóxicos, né, eles não vão sofrer a toxicidade do agente toxicante, mas eles podem servir como depósito para esses agentes toxicantes. Então, eles têm uma importância muito grande para a questão cinética, até porque a gente pode apresentar toxicidade aguda, quando a gente tem um contato e apresenta logo em seguida, né, num prazo curto, até 24 horas, a gente apresenta os efeitos da toxicidade, mas a gente pode também ter os efeitos crônicos, tá? E os efeitos, perdão, solucei, tá? E os efeitos crônicos, eles acontecem exatamente quando? Quando a gente tem contato, né, com esse agente toxicante por um período longo de tempo. Por que que com aquele primeiro contato a gente não tem os efeitos da toxicidade? Exatamente porque a concentração que foi absorvida, né, não gera uma dose suficiente para causar a toxicidade. Mas se eu tiver contatos subsequentes ao longo de um período de tempo, né, por isso que as intoxicações crônicas, né, a toxicidade crônica, ela depende aí da frequência com que você tem contato com aquele agente toxicante, ele pode, ao longo de meses ou de anos, né, apresentar, a pessoa que teve o contato, ela pode, com o tempo, começar a apresentar os sinais de intoxicação. Exatamente por quê? Porque os agentes toxicantes, eles podem sofrer armazenamento no organismo. Então, a gente tem uns tecidos que não sofrem os efeitos da toxicidade, mas eles podem servir como armazenamento. Do ponto de vista toxicológico, quais são os dois tecidos mais importantes quando a gente fala de armazenamento? O tecido adiposo, né, que a gente vai guardar aí principalmente agentes tóxicos muito lipossolúveis, tá? Lembrando aí que se a gente tiver contato pela pele, logo abaixo da pele, a gente tem tecido adiposo, tá? Então, esses agentes toxicantes, eles podem aí armazenar essas substâncias que são lipossolúveis e à medida que essas substâncias elas vão se acumulando, a gente pode atingir uma dose que causa o processo de toxicidade, tá? Então é muito importante a gente levar em consideração isso. E no caso aí do tecido ósseo, ele também é importante porque alguns agentes químicos, como o flúor, como o chumbo, como o estrôncio, eles têm uma afinidade pelo tecido ósseo, então significa que eles podem se acumular, tá, no tecido ósseo. Como eu falei para vocês um pouquinho mais cedo, existe um outro tecido de armazenamento, mas que ele tem importância forense para a gente, né, que é no caso aí do cabelo e das unhas, tá? Então, esses tecidos, tá, esses anexos da pele, eles servem com finalidade forense. Professor, mas como assim finalidade forense? Por exemplo, né, alguns agentes toxicantes, eles se acumulam em unhas e cabelos. Então, vamos lá para os exemplos práticos. A pessoa vai lá e vai virar um agente federal. Então, a pessoa precisa passar lá pelo exame toxicológico para garantir lá, né, que o cara que vai fazer a apreensão de drogas não seja um usuário de drogas, né? Porque senão ele vai aprender para usar. Então, não pode. Então, no caso lá, se vocês fizerem um concurso para a Polícia Federal, ele vai pedir para vocês, né, o exame toxicológico. Se vocês por exemplo, forem exercerem uma profissão que requer atenção e trabalha com muitas vidas, por exemplo, um piloto de avião, não é adequado que você faça o uso de qualquer substância. Algumas substâncias, elas são eliminadas rapidamente do organismo. Então, algumas pessoas, elas podem fazer o uso dessa substância, né, com caráter lúdico, e depois aí de um prazo de 22 até 72 horas, essa substância ela vai ser praticamente completamente eliminada do organismo. Então, não dá para você determinar se aquela pessoa, né, teve contato ou não com aquela droga. Só que algumas substâncias, elas ficam armazenadas em cabelo e tecido. Por isso, né, que tem gente aí que teve contato com substâncias, né, metais, substâncias elementares, drogas ilícitas, e quando você quer saber, né, se essa pessoa teve o contato ou não, você não faz o exame através dos líquidos
biológicos, sangue, urina. O que você faz? Você faz lá exatamente o exame em cabelos e unhas, né? Tanto que se você tiver uma pessoa que morreu, foi enterrada, e suspeita-se que aquela pessoa foi envenenada, você pode fazer a exumação do corpo, mesmo que você encontre lá só os ossinhos, mesmo que você encontre só os cabelos e unhas, você ainda consegue determinar se aquela substância ficou armazenada ou não no cabelo e unha. Então, do ponto de vista aí forense, cabelo e unha ele é muito importante, exatamente aí para os peritos poderem avaliar se uma pessoa teve contato ou não com um agente químico, né, com um agente toxicante que pode ter sido armazenado nesses tecidos, tá? Então é importante aí do ponto de vista forense. Beleza? Até aqui, tudo bem, gente? Beleza, tá? Então vamos já finalizar. Um último slide aqui para falar um pouquinho sobre a distribuição e na próxima aula a gente vai fechar com biotransformação, que é um pouquinho maior, tá? Então, lá na distribuição, o que a gente tem que levar em consideração, né? Fluxo sanguíneo. Então, aí, quanto mais vascularizado for o tecido, maior a quantidade do agente toxicante que vai chegar. Então, a gente tem aí o sangue e a linfa são os principais veículos para que esse agente toxicante chegue nos tecidos, né? Então, quanto maior for a vascularização, maior vai ser a distribuição, ou seja, maior vai ser a chegada da concentração desse agente toxicante no tecido. Então, a gente tem tecidos que são muito vascularizados. Quem pode me dar o exemplo de um tecido muito vascularizado? Alguém poderia me dar um exemplo aí de um tecido muito vascularizado? Alguém, gente? Vamos lá. Tecido, crianças, tecido. Eles estão me dando aí partes do corpo. Não, o dérmico seria, o epitelial não. O epitelial mais superior, Luzi, tá? Então vamos lá. Tecido respiratório, né? Então lá a gente tem a árvore brônquica. Então o tecido respiratório ele é muito vascularizado. O tecido renal também é muito vascularizado, tá? O próprio tecido muscular, ele é extremamente vascularizado, tá? Então, quanto maior for, né, a vascularização, maior vai ser a velocidade e maior vai ser a capacidade de perfusão, então, maior a distribuição. E o estado molecular do agente toxicante também, né, favorece ou não a distribuição, como eu mostrei para vocês aí o caso do chumbo, né? Então, o chumbo ele pode estar na forma elementar, o chumbo ele pode estar na forma orgânica, ou o chumbo pode estar na forma inorgânica. Então, isso vai favorecer ou não, né, a distribuição desse agente toxicante. Além disso, a gente tem que levar em consideração o volume de distribuição. Então, geralmente, órgãos, né, que têm grandes artérias, eles têm um volume de distribuição muito maior. Então, a extensão, ou seja, aonde o meu agente toxicante chega, ela pode ser maior. E a ligação das proteínas plasmáticas, né, como eu falei para vocês, elas podem influenciar, porque se o agente toxicante estiver ligado a uma proteína plasmática, ele não vai gerar o seu efeito tóxico, uma vez que ele não consegue interagir simultaneamente com duas coisas. Ou ele interage com o tecido, ou ele interage com a proteína plasmática, tá? Então, ele é importante aí para que a gente possa determinar que o que gera para a gente aí o processo de intoxicação é a fração livre do agente toxicante. Então, ele é muito, muito, muito importante. Então, se a gente tem, às vezes a gente tem um agente toxicante, mas esse agente toxicante, como eu mostrei aqui para vocês aqui, no caso do chumbo, né? Então, no caso do chumbo, quando a gente tem ele, e ele está ligado aí, principalmente, por exemplo, na forma inorgânica, né? Ele vai ter um baixo poder de toxicidade, uma vez que ele interage muito com a albumina. A albumina é uma proteína plasmática que a gente tem. Então, se ele estiver na forma inorgânica, ele vai estar muito ligado à albumina e, consequentemente, ele vai ter um baixo poder de toxicidade, exatamente porque a fração livre dele é muito pequena, né? Então, é o que a gente leva em consideração isso, tá? Até aqui, beleza, crianças? Vamos lá, fazer a chamada para vocês, para a gente dar boa noite. Por hoje é só.
Só um minuto. Tô abrindo aqui o sistema. Vou chamar primeiro o pessoal da biomedicina, tá? Aí, depois o pessoal da farmácia. Aula online. Ítalo, deixa por enquanto teu. Isso, deixa no mudo aí, porque. Quem tiver presente aí da biomedicina, me dá um oi, tá? Alcione. Ananda. Deixa eu ver aqui, meu. Bruna. Darlison. Beleza. Etna. Gerald. Tá aí? Guilherme. Giovana. Jane. Ô, Darlison, abre aí teu áudio para mim, Darlison, por favor. Oi, professor. Cadê o povo da tua turma, cara? Professor, eu tô acabando de falar pra eles aqui que eles estão pegando falta. Porque estão dizendo que não encontraram o link, sendo que eu encontrei. Ué, mas o link tá tanto no AVA quanto no sala de aula, pô. Pois é, eu fui pelo sala de aula Pois mesmo. é, Mas lá tá no. Aliás, desculpa, no sala de no aula AVA tá. eu não Isso, tá tanto no. Eu coloco tanto no AVA quanto no encontrei sala de aula, pô. uma aula. Entendi. Pede pro pessoal não. O pessoal tá faltando aula aí, estão tomando falta, tá? Sim, pois é, encontrei no Pois é, tá lá, eu sempre coloco ele. Eu sempre AVA deixo. lá. Mas eu tô avisando eles que eles pegaram falta aqui. Tá, eu sempre tô disponibilizando o link Uhum, minutos antes da aula, entendeu? Eu sempre tudo coloco lá bem. da aula e só avisa pra eles se não. Não sai ainda não, que eu terminei aqui um pouquinho mais cedo para eu passar umas informações que semana que vem a gente vai começar a aula prática, tá, crianças? Então eu vou passar algumas informações aí para vocês. Vou chamar o pessoal da farmácia. Por que eu não copiei e colei, Rondinelli? Online. Cinética. Absorção.
Distribuição. Flávia. Hilda. Beleza. Irama. Ítalo. Professor, que seu Júlia. presente. Ainda bem que deu tempo. Juliana. Carissa. Lívia. Luzi. Maria do Carmo. Júlia e Juliana. Júlia. Eu chamei Júlia e Juliana, tá? Chamei as duas. Júlia e Juliana. Natália. Aí. Paulina. Cirlan. Tatiana. Thaís. Vera. E o Wendel. Beleza. Ó, semana que vem a gente vai iniciar as nossas aulas práticas, tá? Eu vou postar para vocês no sala de aula e no AVA as orientações que a gente vai funcionar que nem foram as aulas que a gente finalizou 2021. Vocês vão ser divididos, inclusive o pessoal da biomedicina, né? A aula de vocês é na quinta, tá, Darlison? O professor Stanley passou para vocês, né? O horário de vocês de prática é na quinta, certo? Darlison? Certo, professor, o pessoal tá alegando que não conseguiu entrar no AVA. Alguns alunos estão Não, dizendo isso. Não sei se é não, pois verdade. é, mas Eles estão falando. exatamente, eu disponibilizo o link tanto no AVA quanto eu disponibilizo o link no sala de aula, exatamente porque caso tenha problema de entrar no AVA, pode entrar no sala de aula. E outra coisa, podia me solicitar, ou então podia solicitar para ti que eu compartilhava o link sem problema, pô. Entendeu? Às vezes Pois a Maria... professor, mas quando eu entrei aqui no sala de aula, Ah, quando o senhor postou, não apareceu o link da aula, entendeu? Esse link aqui do Google Meet, só apareceu os dois PDFs. Eu estou verificando agora que agora está aparecendo o link, né, para entrar na turma. não, pô, mas Entendeu? é porque na hora que eu postei, vamos lá, na hora que eu postei no sala de aula, eu postei logo em seguida no AVA. Aí eu abri o sala de aula para ver os arquivos. Geralmente eu estou fazendo isso pelo celular, porque às vezes tem gente que diz não tá pelo celular, coisa. Aí eu estou entrando pelo meu celular, tanto que eu estou conectado aqui pelo meu celular. Aí eu vi que eu não tinha postado. Aí, tanto que se tu olha lá, tem um editado. O editado foi 1 minuto depois. Exatamente na edição, eu incluí o link colocado, entendeu? Pois é. Eles estão falando isso, que não tinha link, Mas eu estou falando que tinha, né? Porque eles sempre querem que a gente esteja enviando. Eles não procuram entrar no AVA, entendeu? Para verificar. Sim, complicado. mas ele tem que... Como eu fiz. A instituição pede, eu coloco o sala de aula como um alternativo. Mas a instituição pede que o link seja colocado no AVA e está lá no AVA, entendeu? Tanto que o pessoal aí da farmácia estão entrando normal. Entendeu? É depois não dizer, até porque fica o registro lá, mas é aquela questão, é como tu tá dizendo, né? O pessoal quer, né, que alguém vá lá e coloque para eles, né? Mas eles têm que acessar o AVA lá, entendeu? Tanto que a orientação que o que foi passado para a gente, que qualquer comunicação para não fazer pelo WhatsApp, o aluno ele tem que entrar pelo AVA. Se eles não estão conseguindo acessar o AVA, eles têm que entrar em contato com a coordenação, eles têm que entrar em contato com a instituição para resolver, entendeu? Tanto que a gente foi pedido para a gente que qualquer comunicação oficial em relação à disciplina tem que ser via AVA. Tanto que, às vezes, como o pessoal fala comigo
pelo WhatsApp, eu falo, olha, manda mensagem lá no AVA, que a gente não pode mais atender, porque como é comunicação oficial, você tem que ficar guardado, tal, porque fica coisa, amanhã o professor sai. Aí o aluno disse que falou com o professor, aí a instituição não tem acesso ao celular do professor, mas a instituição tem acesso ao AVA, então é importante passar isso para eles. Uhum. Tá bom. Tá? Tá, gente? Então, na Ok. semana que vem, a gente já vai iniciar nossas aulas práticas. Eu vou colocar para vocês aí a distribuição dos grupos, né? Então, como a turma de vocês na farmácia é pequena e a turma da biomedicina também é pequena, então provavelmente deve ficar um grupo e a gente vai ver só a questão do pessoal, porque tem gente pagando a disciplina da professora Vanessa, tá? Então, muito provavelmente a gente deve dividir aí para ficar um grupo A e um grupo B. Mas a gente passa até o final de semana as orientações para vocês, beleza? Mas já se programem aí para vocês assistirem a aula prática a partir da semana que vem, tá? Beleza. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, boa noite a todos. Até mais, até semana que vem. Agora, Etna.